Fala galera, vamos falar agora sobre anemia, tá bom? Eu dividi essa aula em dois. Vamos falar primeiro da anemia ferropênica e depois da anemia megaloblástica, tá bom? Vamos fazer uma introdução aí rápida. Primeiro, o que é anemia? A anemia é uma diminuição da massa eritrocitária, tá bom? É uma diminuição da quantidade de glóbulos vermelhos, que ele vai ser o quê? Ele vai ser é, avaliado pelos níveis de hemoglobina no sangue. Lembra do esqueminha que eu fiz para vocês? 13, 12, 11? É clássico esse esqueminha. 13, abaixo de 13 nos homens, abaixo de 12 nas mulheres e abaixo de 11 nas grávidas, tá bom? Aí aqui a gente tem os índices hematimétricos, os índices dos glóbulos, tá bom? O índice a gente pode ver o tamanho que ele tem, a gente pode ver a cor que ele tem. Lembra o que que dá cor pro glóbulo vermelho? O ferro unido ou a hemoglobina, tá bom? Então, se tem uma baixa quantidade de ferro, como é que ele vai ser? Ele vai ter uma cor mais apagada, ele vai ser hipocrômico, tá bom? E a gente vai ver aqui a concentração corpuscular, concentração de hemoglobina corpuscular média, que pode estar diminuído ou aumentado. Esse valor aqui normalmente não se modifica. O que mais se modifica é o volume, o tamanho, ou ele vai ser grande ou ele vai ser pequeno. Quando que ele vai ser grande? Ele vai ser grande quando tem uma diminuição da quantidade de mitose celular. E quando que ele vai ser pequenininho? Quando a mitose está bem, ele está fazendo mitose. Mas o problema é outro, tá bom? Aí você vai perguntar aqui para mim, Raul, hemoglobina corpuscular média, ela é hipocrômica ou normocrômica? Não tem hipercrômica? Não, não tem hipercrômica. Ela vai ser normal ou ela vai ter menos cor. Não tem como ela ser mais colorida, tá bom? É hipo ou normocrômica. Quando você receber um informe do hemograma, os informes vão vir assim para você, tá bom? Então vamos lá. A anemia ferropênica, a gente tem uma diminuição do volume corpuscular médio, ela é pequena. Então vamos lá, se ela é pequena, está tendo mitose. Qual que é o problema? A quantidade de ferro. Então para e pensa comigo. Eu tenho pouco ferro, eu tenho pouca síntese de grupo de hemoglobina, tá certo? Então ela está aqui. O que que acontece? A função da hemoglobina é o transporte de oxigênio, então ela tem que estar em contato com a parede do glóbulo vermelho. Então ela tem o glóbulo vermelho, quando ele é produzido, tem pouca hemoglobina. Está tendo pouca hemoglobina sendo produzida. E ela ainda tem que ficar em contato com a parede do glóbulo vermelho. Então, o nosso corpo ele produz ela menorzinha, ela fica menorzinha. Para quê? Para que ela esteja em contato com a parede, para que a distância, na hora que passe no pulmão, desde o alvéolo até a chegada e união com o ferro, não seja uma distância muito grande. Então ela vai ser pequena por causa disso, tá bom? A cor vai ser pequena, vai ser apagada. Por que que vai ser apagada? Por causa da quantidade de ferro. Então vai ser hipocrômica e microcítica, tá bom? Aí a gente tem aqui quais são as causas. As causas são perda de ferro, uma hemorragia, uma menstruação intensa, uma hemorragia gastrointestinal, a pessoa que tem uma hemorroides, tá bom? Perda aqui por escovar o dente, uma dieta pobre em ferro, ela não consome a quantidade de ferro adequada, ela tem um problema no intestino, talvez aí ela fez alguma cirurgia que tirou uma parte do intestino. Qual que é a porção que absorve ferro no corpo? A gente sabe lá que é o duodeno, primeira e segunda porção do duodeno, tá bom? Depois, aumento da necessidade, a pessoa que está em crescimento, aquela criança que está se desenvolvendo, aquela mulher que está grávida, gestante, está gestando uma vida ali, e a pessoa que é vegetariano. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre o vegetarianismo.
A pessoa que consome menos carne, a carne tem bastante grupo hemo, tá bom? Então vamos lá. E quais são os marcadores de diminuição do ferro? A gente tem a ferritina, que a ferritina é o quê? Ela é aquela molécula que vai indicar o depósito. Ela é a molécula de depósito, tá bom? Ela e a hemosiderina, mas quando a gente for pedir para o nosso paciente, a gente vai pedir a ferritina. A gente que vai lá, quero saber se é uma anemia ferropênica. O que eu peço? Ferritina, que ela vai indicar o estoque de ferro, tá bom? A transferrina é aquela molécula que transporta o ferro. Então, na hora que eu peço ela no laboratório, ela vai ser a molécula que transporta. Então, vai ter o quê? Uma deficiência de ferro, uma diminuição da quantidade de união de transferrina. A saturação vai estar diminuída. Quando a gente vai ver de 0 a 100% quanto ela satura, ela não se une muito ao ferro. O sítio de união, a porcentagem, está diminuído, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre a anemia megaloblástica. Mega, gigante, tá bom? Então a gente já tem uma anemia mega, de grande tamanho. Os glóbulos, eles são muito grandes. Então, quando que acontece? Acontece quando a gente tem um problema de mitose. Coloca isso na sua cabeça. Mitose. Quem participa na mitose? Vitamina B12 e ácido fólico. Além disso, essas duas vitaminas são muito importantes para o sistema nervoso central. Por que elas são importantes para o sistema nervoso central? Elas não atuam na divisão celular? O que o sistema nervoso precisa? Ele tem um metabolismo muito rápido. O órgão que mais tem metabolismo é o sistema nervoso central. Então, na hora que ele vai mielinizar o sistema nervoso central, ele acontece a mielinização do sistema nervoso central através das células oligodendrocíticas e as células de Schwann. Desculpa. Essas células elas não vão ter a mielinização correta. Por quê? Porque tem uma diminuição do ácido fólico e uma diminuição de vitamina B12. Tá bom? E como que acontece a deficiência de vitamina B12? Como acontece? Pode ser por uma má absorção, uma anemia perniciosa. Perniciosa quer dizer que a pessoa, ela tirou uma parte do intestino e lembra que a vitamina B12 ela precisa se unir ao fator intrínseco que é produzido pelo estômago. Para quê? Para ser absorvido pelo íleon terminal. Cadê aqui que tá falando pra gente? Aqui, ó. Íleon terminal. Tá bom? Então, pode ser por um defeito, uma deficiência do fator intrínseco e não vai ter absorção no íleon terminal. Ou também, o nosso corpo ele pode criar uma imunidade, um anticorpo contra o fator intrínseco. Também pode acontecer. Tá bom? Então, vamos lá. Então, as deficiências também podem ser por déficits de carne. Pela dieta, a pessoa não come carne. Então, a vitamina B12, a gente sabe que ela fica armazenada 5 anos no nosso corpo. No fígado, especificamente. Tá bom? Então, a pessoa que deixa... Eu deixei de comer carne hoje. Em 5 anos, se eu for verificar meus níveis de vitamina B12, eles podem estar diminuídos. Tá bom? Vamos continuar. Lembrando que as bactérias do nosso intestino, elas produzem vitamina B12. Porém, elas produzem depois do ponto de ser absorvida. E lembrando que ela precisa do fator intrínseco. Então, ela não é absorvida. Não tem como. Mesmo que as bactérias do nosso intestino produzem, ela não é absorvida. Isso é um dado, uma curiosidade, uma informação a mais para vocês. Tá bom? Vamos lá. O ácido fólico ele é absorvido também pelo nosso corpo. Ele é uma molécula termolável. Isso quer dizer o quê? Que através da temperatura ela pode se degradar, se desnaturalizar.
E onde que a gente encontra normalmente ácido fólico? A gente encontra no fígado dos animais, a gente encontra nas verduras, tudo que é verde tem ácido fólico. Então a pessoa vai lá e cozinha as verduras e já não tem ácido fólico. Por quê? Porque ela se desnaturalizou, tá bom? O ácido fólico ele é armazenado em torno de 3 a 6 meses. Então ele é mais fácil de ter uma deficiência por ácido fólico. É mais fácil você ter uma anemia megaloblástica por deficiência do ácido fólico do que da vitamina B12. Uma é 5 anos e a outra é 6 meses. Então é muito mais fácil o ácido fólico, tá bom? Outro dado importante para a gente, a hiperpigmentação dos neutrófilos. Isso é um indicativo de anemia megaloblástica. Então, na hora que vai ser feita uma microscopia, se você pegar o sangue de uma pessoa que tem uma anemia megaloblástica, você faz uma microscopia, você vai ver os neutrófilos um pouco mais pigmentados. Fica a dica. Curte, compartilha, deixa seu like aí pra gente. Não esquece de compartilhar com aquele seu amigo. Quanto mais você ajudar o nosso canal, mais a gente cresce, mais você vai ter vídeos aí de qualidade, tá bom? Um forte abraço, deixa sua dúvida aí que